Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre saúde e, como sempre, as preocupações com a Covid-19. As novas cepas da Covid-19 deixam os cientistas em alerta, mas os avanços são incertos. As deficiências na vacinação aparecem como fatores de risco para o aumento dos casos graves da doença. Quais medidas preventivas que devem continuar sendo adotadas? A pandemia já ficou para trás, entretanto, o coronavírus não. Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan é o médico infectologista, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Doutor, como sempre, uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan para a gente orientar e prestar serviço para o nosso ouvinte e espectador. O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Thiago, pelo convite e agradecer a oportunidade de estar aí falando com tantos amigos da Jovem Pan. Obrigado. Bom, doutor, a gente não pode deixar de falar sobre Covid-19. Nas últimas semanas, a gente volta a ter informações sobre as cepas do coronavírus, algumas autoridades defendendo a volta do uso das máscaras. Claro que é aquela história, né? Ninguém aguenta mais, as pessoas retomaram a vida depois da pandemia, mas qual é o alerta que nós precisamos fazer ainda nesse momento em relação à Covid-19? Acho que a primeira questão que tem que deixar muito clara é que, assim como em 2009 o H1N1 da gripe veio para ficar, a Covid veio com as suas variantes, especialmente a própria Omicron, que é a mais prevalente em todo o mundo. Por isso a importância da vacina. Assim como nós vacinamos anualmente para a gripe, possivelmente assim será para a vacina da Covid. Nesse momento, nós temos a disponibilidade da vacina de reforço, a bivalente da Pfizer, que tem tanto o RNA mensageiro daquela cepa de Wuhan, como também o RNA mensageiro para a Omicron. Isso é importante, porque assim como eu protejo dessa cepa nova a Aedes, nós temos a possibilidade de prevenir contra outras cepas que infelizmente virão. Por que virão? Porque nós vivemos primeiro num país globalizado e grande parte do mundo, infelizmente, não tem o status de vacinas que o Brasil tem. Então, essa é a primeira questão. A segunda, com relação a máscaras, a gente deixa isso para um grupo muito restrito, que são especialmente pessoas idosas, pessoas que tenham problemas graves na sua saúde ou na sua imunidade, mulheres grávidas, principalmente em ambientes fechados e aglomerados. Por exemplo, transporte público. Imagine alguém às 18 horas num metrô, num ônibus, num trem. O ideal é que se utilize de máscara. E essa utilização, essa orientação não é só em relação à Covid, é em outros vírus respiratórios. E nós aprendemos isso com essas epidemias e agora com a pandemia, do quanto essa forma de proteção em barreira com a máscara é uma forma de garantir a segurança, principalmente para aqueles mais vulneráveis. Doutor, e nós jornalistas aprendemos com os infectologistas, né, nesse período todo aí de pandemia, que quando as cepas vão avançando, há talvez uma transmissão maior, só que é uma agressividade menor. Com essa nova cepa também é assim, por isso que a gente, claro, tem que ficar em alerta, mas não é tudo isso que estão pintando. É interessante que essa cepa foi identificada pela primeira vez em fevereiro deste ano e ela só chega e passa a ser detectada aqui no país, o primeiro caso aqui em São Paulo, na última semana. É óbvio que nós devemos ter muitas outras pessoas infectadas com a mesma cepa, mas que não tiveram oportunidade de terem feito esse teste de identificação genômica. Por quê? São pessoas que estão muito bem clinicamente, muitas vezes um nariz entupido, uma dor de garganta, nada mais do que isso, e, portanto, não vão fazer a testagem e, portanto, circulam livremente achando que é um outro vírus respiratório que não a própria Covid. Então, isso ficou muito claro, e a própria Organização Mundial de Saúde deixa isso claro, de que é uma cepa de interesse, não é de preocupação nem de atenção, uma vez que ela só tem uma infectividade, uma capacidade de transmissão de pessoa a pessoa, sem, no entanto, levar a impacto na saúde pública. O que significa isso? Maior número de internação e mortes. Então, isso é algo bastante importante. Mas, de novo, a vacinação é importante porque
outras variantes ou subvariantes da Omicron virão e, naturalmente, vão impactar naquelas pessoas muito mais frágeis no ponto de vista de saúde. Antônio, nesses últimos anos a gente viu, claro, uma reação negativa em relação às vacinas por parte de muita gente, desconfiando das vacinas, mas acho que a nossa missão aqui é orientar as pessoas em relação a isso. E mesmo pessoas que acreditam, obviamente, na ciência, não foram se vacinar, muitas vezes por fadiga, não pude ir, dessa vez não pude, acho que eu estou com 3 doses, já está tudo resolvido, e não é verdade, né? Pois é, eu acho que a primeira questão, a vacina, especialmente no estado de São Paulo, no país, mas especialmente no estado de São Paulo, no qual eu fui gestor, foi um case de sucesso. Porque a despeito das notícias que desestimulavam as pessoas a vacinar, o bacana é que essas pessoas foram sim vacinar. Nós tivemos mais de 97% da população vacinada com as 2 doses. Isso é algo extremamente importante que mostra o quanto a população não só teve essa consciência, mas também participou desse processo de estarmos hoje onde estamos, numa situação absolutamente de normalidade. Retomamos as nossas atividades normais. Mas quando eu olho hoje um índice de adesão às vacinas, por exemplo, para ter uma ideia, o município de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, para se ter uma ideia, nós temos no município de São Paulo 26% das pessoas vacinadas com a bivalente. Quando você olha país, nós temos quase 29,5% das pessoas que tomaram a bivalente. Quer dizer, isso é muito baixo. Por que isso? As pessoas estão se negando a fazer? Não. É porque, na verdade, as pessoas, de forma errônea, por um lado, dizem, pô, mas eu já tomei 3 doses, 4 doses, eu estou protegido. E, por outro lado, olham e dizem assim, olha, não tem mais a Covid, a gente nem ouve mais falar de Covid, então acabou. Então, essas duas formulações de pensamento acabaram atrapalhando esse processo vacinal. Portanto, é importante que nesse novo processo de vacinação com a dose bivalente, eu vou estar protegendo contra as variantes e subvariantes da Omicron. E é dessa forma que a gente tem que pensar para garantir que as pessoas não adoeçam. Isso é muito significativo e importante. Aqui nos estúdios, o doutor Jean Gorenstein conversando conosco, falando sobre saúde. Agora, doutor, durante a pandemia, muito questionamento em relação à vacina, principalmente a vacina, as pessoas ficam doentes mesmo assim, mas é o que o senhor falou. O objetivo é evitar e prevenir as formas graves. E qual que é a expectativa de cada vez mais as vacinas serem atualizadas para tentar evitar realmente que a pessoa adoeça? Sem dúvida, isso acontece e aconteceu tanto com a vacina da gripe. A vacina da gripe existem centros de vigilância, que nós chamamos de Vigigripe, que avaliam qual é o vírus mais prevalente para que as empresas formuladoras de vacina possam, então, preparar as vacinas para a campanha do ano seguinte. E assim, seguramente, tem sido com relação à Covid no sentido de se adaptar. Vacinas que garantam essa proteção maior, as novas variantes, sempre com formas associativas. Então, por exemplo, hoje nós tínhamos a monovalente, virou a bivalente, talvez a gente tenha a tetra, a pentavalente nas sequências. Então é dessa maneira que nós vamos proteger a nossa população. E o bacana, volto a dizer e repetir, é o quanto as pessoas entenderam a necessidade de se vacinar e estiveram comprometidas com esse processo de retomada da vida normal. Doutor, o senhor como infectologista, né? Claro que esse período da pandemia nos trouxe muitas lições, né? E o senhor como uma pessoa de linha de frente deve ter tirado mais lições ainda do que todos nós. E eu pergunto, o senhor também com experiência no setor público, o senhor já tinha trabalhado no Emílio Ribas e como secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Quais as lições? O senhor antes da pandemia e agora nesse pós-pandemia? Esse período valeu por quantas faculdades? Muitas. Eu acho que muito significativo o que realmente aconteceu
os times de resposta rápida que nós passamos a ter, principalmente numa condição e numa situação em que nós tínhamos algo novo, desconhecido, que nós precisávamos receber informações essas que vinham inicialmente da China, depois da Europa, especialmente da Itália e Estados Unidos e, lógico, os estudos que aconteceram aqui no país. Mas foi muito interessante que a pandemia, ela acabou exteriorizando várias fragilidades do sistema de saúde. Primeiro, que nós percebemos que quem teve a grande resposta foi o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde que teve essa possibilidade de abertura dos seus hospitais, dos seus leitos, de uma forma muito rápida, muito breve, mostrando quanto ele precisa de aporte financeiro. Por que nós não fazíamos isso? Pegando a questão do próprio Emílio Ribas. Nós tínhamos no Emílio Ribas 16 leitos de unidade de terapia intensiva e nós precisávamos muito mais do que apenas 16 leitos. E com a pandemia nós chegamos a quase 80 leitos de unidade de terapia intensiva, que era aquilo que o hospital merecia naquele momento. Houve um descalonamento, mas seguramente um número maior do que os 16, mostrando o quanto, se nós estamos pegando esse exemplo, outros hospitais também tiveram como herança melhor aparelhamento, sejam de respiradores, sejam de monitores, que ficaram como legado da pandemia para estes hospitais. Então, houve sim um aumento do número de leitos, houve sim um melhor aparelhamento das UTIs, dando a possibilidade de melhor assistência à população. Isso é resultado de investimento. Por outro lado, nós vemos ainda uma tabela SUS que vem sendo discutida no ponto de vista da sua melhora. Ela tem que melhorar, ela está defasada. Isso faz com que os custos não acompanhem os gastos ou os financiamentos, os aportes financeiros que são dados. Então, sem dúvida alguma, essa revisão é fundamental para que os hospitais, especialmente os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, possam acolher ainda mais as pessoas. A gente tem que lembrar que, principalmente nessas pequenas cidades, são as Santas Casas que são as Santas Casas. São elas que acolhem e albergam a porta aberta e salvam as vidas. As pessoas nascem nas Santas Casas e são cuidadas ao longo da sua vida nas Santas Casas. Então, elas precisam ter um financiamento, um aporte de recursos para que elas possam se aparelhar, se modernizar e atender sempre a população. Por outro lado, nós vimos o quanto era necessário se criar uma malha de atendimento para ampliar a assistência diagnóstica de várias doenças. Não apenas a Covid, mas nós tivemos o próprio monkeypox, a varíola dos macacos, que nós precisamos rapidamente criar estratégias, laboratórios sentinelas de alta capacidade, com a possibilidade de se fazer testes moleculares e dessa maneira dar uma resposta rápida às epidemias e às pandemias. Então, sem dúvida alguma, isso deixou muito claro quem são os serviços que mais atuaram, quem são aqueles que não conseguiram dar resposta porque precisavam mais material humano pela sua distância. Então, tudo isso faz com que a pandemia tenha trazido um grande raio-x da saúde no país, mas eu falo como gestor do Estado de São Paulo, do quanto o Estado de São Paulo precisa ainda de investimento, material humano para várias localidades, principalmente nas áreas mais longínquas, mais periféricas, que merecem sim ter um recrutamento de profissionais da saúde para atender e acolher a população. Dr. Jean Gorenstein, uma dúvida em relação à tabela do SUS, né, que o senhor fala. A gente sabe que os orçamentos, não só o orçamento federal, mas também o dos estados e os orçamentos municipais prevêem repasses mínimos, né, para a saúde, e muitas cidades, muitos estados repassam até mais do que a própria lei prevê. E eu pergunto para o senhor o seguinte: por que esse repasse é sempre muito reclamado pelos estados, né? É falta de dinheiro ou é falta de vontade política por causa do orçamento para se gerir? É um monstrengo, vamos dizer assim, né? Por que há muita dificuldade de recursos para a saúde? Quando a gente fala de tabela SUS, a gente
tem uma não atualização desses valores aproximadamente há 15, 16 anos. Portanto, são recursos pífios perto da necessidade de um maior número de pessoas que hoje estão envolvidas. Nós temos milhões de pessoas que merecem e precisam ser atendidas, de todas as classes sociais, para serem atendidos ao Sistema Único de Saúde. E ao longo desses anos, nós tivemos uma modificação também do volume de pessoas que passaram a ser atendidas pelo SUS. Não só em relação à pandemia, mas pela própria questão econômica do país. Pessoas que perderam o seu plano de saúde, a sua saúde suplementar, passaram a vir para o Sistema Único de Saúde. Pessoas que perderam seus empregos, perderam também a possibilidade de terem um plano de saúde com sua família e vieram para o Sistema Único de Saúde. Então, a somatória ou a conjunção desses dois fatores levaram ao empobrecimento realmente desse financiamento do sistema público, que faz com que muitas são as vezes que essa demanda acabe comprometendo a assistência. E hoje nós temos um outro aspecto que deve ser sim levado em consideração, que é o piso da enfermagem. O piso se elevou merecidamente, mas nós precisamos lembrar que para que isso possa ter um custeio, outros orçamentos devem também ser ingressados para a possibilidade de nós podermos pagar recurso humano e pagar assistência. Porque hoje, recurso humano mais assistência é muito caro. Doutora, a gente sabe também que em relação à situação da saúde privada, né? A gente vê todos os dias a ANS tomando medidas, obrigando os planos a pagar alguma coisa que muitas vezes estava até fora do rol da ANS. E eu pergunto em relação a esse sistema de saúde privada também. Há muita judicialização, né? As pessoas entram na justiça para tentar fazer com que os planos paguem algo que está fora do rol da ANS. E há também uma crise em relação à saúde privada no Brasil? Sem dúvida. Como disse, a medicina ficou muito cara, Sim. A tecnologia ficou muito cara. E com isso, para que você possa acompanhar, você precisa, como disse, de recursos. Nós temos um problema aí. E esse é um problema que tanto na gestão pública quanto privada passam a ter, que é a judicialização. A judicialização, ela obriga que em 24, 48 horas, leia-se um cumpra-se. E qual é o grande problema? Nem sempre as demandas que são expedidas por alguns dos médicos para aquele paciente específico é a melhor conduta, é a primeira indicação, e dessa forma não apenas se escolhe uma medicação muito mais cara, mas que não é a medicação indicada. Ou se escolhe um tratamento esse que não obrigatoriamente teria um sucesso para aquele paciente, para aquela doença. Então, isso acaba fazendo com que, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde tenha mais de 1 bilhão de medidas judiciais anuais, R$1 bilhão voltados para a judicialização, tanto de assistência médica, quanto também de medicamentos, e muitos dos quais são discutidos em câmaras técnicas dentro da própria Secretaria, e se questiona a necessidade real e o sucesso para aquela droga, uma vez que nós poderíamos contemplar e nos utilizar das drogas que estão já no rol do SUS ou no rol da ANS, garantindo o mesmo sucesso ou mais, por se tratarem de drogas de primeira escolha, não drogas alternativas. Então, sem dúvida nenhuma, isso faz com que a gestão pública e privada passem a estar comprometidas a cada momento. Doutor, o senhor, pela experiência na Secretaria da Saúde, que realidade o senhor conheceu do estado de São Paulo? Quais outras formas de se tratar doenças e também da perspectiva da população para ser tratada, né? Eu imagino que o senhor teve contato com muitas pessoas que antes talvez não tivesse, né?
Sem dúvida, foi muito claro nós entendermos que algumas regiões têm vazios assistenciais com falta de hospitais, faltas de equipamentos das próprias prefeituras que deveriam também estar preocupadas com seus munícipes, mas também, como disse, dependendo a distância desses pequenos municípios, recursos humanos que muitas vezes se indispõem de estar se deslocando até lá ou morando lá, uma vez que são áreas bastante longínquas. Então, sem dúvida alguma, essa é a grande questão. Mas um outro aspecto extremamente importante, a gente entender quanto o município ele tem que fazer o seu papel. Para se ter uma ideia, nós temos hoje em São Paulo 60% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Portanto, fundamental se fazer a saúde básica, saúde primária, assistência primária, através das unidades básicas de saúde, fazendo o programa do médico da família, que vai até a localização, as casas, identifica quem tem pressão alta, quem tem diabetes, trazendo as mulheres para os exames ginecológicos, incentivando crianças, idosos e também adultos na vacinação, porque é dessa forma que a gente vai fazer com que as pessoas se previnam nas suas doenças. O indivíduo hipertenso, ou seja, com pressão alta, identificado de uma forma precoce, ele começa o tratamento. Qual é o resultado disso? Ele não vai adoecer, ele não vai infartar, ele não vai ter o derrame, que é o acidente vascular cerebral, e dessa forma nós vamos impedir as hospitalizações e as pessoas vão estar muito mais saudáveis. Então, sem dúvida alguma, o município ele tem que ser apoiado nas suas medidas locais para que a prevenção, a saúde básica, seja uma grande bandeira de prevenção para a saúde e para a vida. Então, já que o senhor falou sobre a prevenção, já aproveito para perguntar o seguinte: a gente sabe que durante a pandemia, consultas, cirurgias e investigações, né, em relação à saúde, tudo isso ficou represado, né? O senhor acha que em quanto tempo é possível se normalizar, se isso já não se normalizou? Porque a gente sabe hoje, para você tentar marcar uma consulta, não só no setor público, mas no setor privado também, antigamente você marcava com um período bem menor, mas hoje isso pode demorar até meses, né? De que forma a situação ainda está muito represada aqui no Brasil? Sem dúvida. Hoje nós identificamos que a complexidade da doença, ela acabou sendo muito maior. Então, aquelas pessoas que durante 2 ou 3 anos deixaram de fazer as suas avaliações médicas, muitas vezes quando chegam numa unidade de saúde, já tem uma doença especialmente como o câncer, já num estadio mais avançado, requerendo muito mais, não só exames, como tratamentos específicos, cirúrgicos e quimioterápicos, radioterápicos, e essa demanda foi uma das maiores demandas que a pandemia acabou trazendo. Por outro lado, qual a outra demanda que acabou trazendo a própria pandemia? Distúrbios relacionados à saúde mental, sejam transtornos mentais como depressão, ansiedade, mas algumas outras situações, como transtorno de espectro autista, que também, de alguma forma, foram consideradas, fiquem em casa, não venham, tragam, e hoje precisam ser retomadas e com todas as suas necessidades individuais e também coletivas pelas suas famílias. Isso é algo fundamental. Então, tudo isso veio à tona e fez com que tanto a gestão pública quanto a gestão privada tivesse realmente muita dificuldade em acolhimento dessa população, até porque precisa-se profissionais capacitados, muito mais neuropediatras, por exemplo, quando a gente está falando de transtorno do espectro autista, fono, físio especializada, quando a gente está falando, por exemplo, de ansiedade, a gente está falando de tanto psicólogos quanto psiquiatras, então essa demanda acabou sendo maior e, como você mesmo falou, de exames. Então, hoje, mesmo dentro da iniciativa privada, você acaba percebendo esse agendamento muito mais tardio que acaba acontecendo. Nós nunca vamos zerar uma fila para exames, nunca, porque quando a gente acabou de dizer, olha, acabamos de zerar a fila de espera, já tem mais 100 pacientes aguardando, uma vez que a gestão da saúde, ela
é absolutamente contínua e constante, fazendo então com que mais e mais nós devamos ter uma capilaridade na assistência. Aumentar a parceria público-privada, isso é fundamental. Sim. Os mutirões que foram feitos, os corujões que foram feitos, tinham como objetivo se utilizar da iniciativa privada naqueles horários em que não eram utilizados, sejam nos hospitais, sejam nas clínicas, para a realização de tomografias, ressonâncias, ultrassonografias e dessa forma fazer com que essa vazão acabe acontecendo. Mas, de novo, para que você possa ter tudo isso, você precisa pagar, porque afinal de contas existe um custo operacional, tanto de material humano quanto da própria instalação, do próprio equipamento, luz, energia por causa do próprio ar-condicionado, e dessa forma, se você não pagar, esse resultado não haverá. O senhor falou da saúde mental, né? E não só os pacientes que sofreram com isso, as pessoas no geral sofreram com isso, mas também a classe médica, né? A classe médica que ficou na linha de frente do combate à Covid-19, muita gente foi afastada e muitas vezes as pessoas não conseguiram retomar o trabalho, né? Qual que é esse raio-x? O que aconteceu com a classe médica também? Eu acho que não só a classe médica especificamente, mas a área da saúde como um todo, enfermeiras, a área da saúde, a área da saúde, as fisioterapeutas, médicos, intensivistas, foi realmente uma situação muito intensa, porque quando você falava, bom, agora está acabando, vinha uma nova onda. O número de internações, o número de mortes e a própria questão relacionada às restrições de ir e vir, os riscos que se demandavam para os familiares que estavam, sim, no entorno. Então, sem dúvida alguma, isso foi algo que fez com que muitos plantonistas, por exemplo, eram obrigados, e eu estou dizendo médicos e enfermeiros, a ficarem no hospital 24, 36, 48 horas, por vários motivos. Um motivo é que não tinha equipe, porque a equipe ou estava defasada porque muitas vezes se ganhava mais num outro hospital e se deixava de fazer o plantão ali, ou não se vinha porque a equipe foi comprometida por Covid, então médicos, enfermeiros foram afastados. Então, dessa maneira, esse turno exaustivo fez com que as pessoas desenvolvessem muitas vezes o burnout, que era esse incendiar, sim, das emoções, sem dúvida alguma, com uma estafa enorme. Hoje todos os hospitais têm essa preocupação, sejam hospitais públicos e privados, para identificar esses profissionais que sejam deprimidos, sejam exaustos no seu trabalho e darem apoio e acolhimento. Doutor, para a gente fechar aqui a nossa conversa nesses minutos finais, queria perguntar para o senhor sobre o que vem pela frente, né? Inclusive, recentemente teve uma reunião da Organização Mundial da Saúde fazendo alertas sobre doenças relacionadas à mudança climática, e a gente sempre vê algum profissional da área médica, um infectologista, falando sobre os riscos de novas pandemias. Claro que ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas quais são os indícios de que o mundo hoje mudou na classificação da saúde e dessa questão médica também? Sem dúvida alguma, a gente está enfrentando momentos em que o aquecimento global e, lógico, o aquecimento do nosso país acaba sendo concomitância e as doenças tropicais acabam sendo uma grande prevalência. Hoje, todas as doenças relacionadas às arboviroses, que a gente chama, que é zika, dengue, chikungunya, febre amarela, elas têm que estar no nosso radar. Nós tivemos um grande número de pacientes comprometidos com dengue no último ano na América do Sul, e quando nós falamos América do Sul, Bolívia, Paraguai e o Brasil foram os grandes encabeçadores de número de casos e, infelizmente, Brasil, de mortes por doenças com apresentação mais grave. Então, sem dúvida alguma, nós temos que ter essa atenção para esse tipo de vírus. E é óbvio, nós temos aqui atrás da gente a floresta amazônica, que é uma floresta que vem sendo desmatada, vem sendo devastada, e a gente sabe que grandes partes da Amazônia têm ali a presença dos seus animaizinhos e que albergam dentro de si vírus. E claramente
podemos sim ter novos quadros virais que possam ser desenvolvidos ou advindos desse desequilíbrio ambiental. Doutor, olha, sempre uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan. Venha sempre, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela prestação de serviço de sempre. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Agradeço muito o convite de estar aqui presente com os nossos amigos. Obrigado. Conversamos com o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo. A você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Realização Jovem Pan News.